Olá, quarto ano, bom dia, tudo bem? Vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje, quinta-feira, dia 30 de julho de 2020, com aulas de História e Inglês. Vamos dar início com aula de História falando sobre a alimentação indígena, ou seja, dando continuidade ao assunto sobre os indígenas, né? Hoje vamos focar justamente na parte da alimentação. Então, a alimentação indígena é bastante rica em vitaminas, como, por exemplo, rica em sais minerais, em carboidratos, né? Ou seja, em diversos nutrientes que deixam a nossa saúde ótima. Por isso que os indígenas, eles têm uma boa saúde, né? Ou seja, eles são saudáveis. Por quê? Porque eles utilizam coisas diretamente da natureza. Eles estão livres, né, de conservante, de corante, né, ou seja, de produtos industrializados. Eles raramente utilizam isso, ou podemos dizer que nem utilizam, né? Eles utilizam técnicas de preparar seus pratos, né, da alimentação, como, por exemplo, o pisar, o moquecar, espremer, peneirar, ralar, curtir. São técnicas que eles utilizam para preparar os seus pratos. E os utensílios também que eles utilizam para colocar, né, seus alimentos são também retirados da natureza, como por exemplo a cabaça, a urupema, o pilão e a cerâmica. A cabaça é utilizada para quê? Ela é utilizada tanto para ser um instrumento, como o maracá, né, que é de origem indígena, como também para eles beberem água, né, para utilizar como cuia, para tomar banho, entre outras coisas que eles podem fazer com a cabaça. E com a urupema, o que é que eles fazem? Eles peneiram alguns alimentos, como por exemplo a farinha de mandioca, o milho, o arroz, entre outros. A urupema, ela é feita com fibras, né, tiradas diretamente da natureza. E o pilão, qual a utilidade do pilão? Eles utilizam o pilão para pisar ou socar alguns temperos, por exemplo, ou alimentos. E a cerâmica. A cerâmica é utilizada também como utensílio, né, para armazenar alguns alimentos e preparar também. E, além disso, eles utilizam no artesanato para decorar. Por exemplo, jarros de cerâmica, entre outras utilidades também. Tem uma planta, ou seja, um fruto, que aqui poucas pessoas conhecem. Uns conhecem e outros não, que é chamado ariticum, ou chamado também de coração de boi, né? É um dos frutos que os indígenas utilizam. Voltando também, os indígenas, eles utilizam o que na sua alimentação? As coisas que eles pescam, né? Caçam e plantam. Mas podemos colocar como primordial na alimentação dos indígenas uma raiz, chamada de mandioca, ou macaxeira, como a gente chama aqui, né? No sertão a gente chama a mandioca de macaxeira, né? Então, em uma das cartas, né, ou podemos dizer na carta que Pero Vaz de Caminha escreveu para o rei de Portugal, ele relatava justamente isso, que não sabia como era que os indígenas eram tão fortes e destemidos se eles não conheciam o trigo. O trigo é o quê? Um carboidrato. Já, por que eles eram dessa forma? Porque eles utilizavam a mandioca, ou seja, a macaxeira, que tem bastante carboidrato. Por isso que eles eram tão fortes e destemidos. Mas eles não têm apenas, no caso, a mandioca, a macaxeira, como o único alimento deles, né? Eles utilizam a mandioca ou macaxeira, como a gente fala, para produzir outros pratos, como, por exemplo, a farinha de mandioca, a tapioca, né? O beiju, tudo derivado da mandioca, ou seja, da macaxeira. Mas a gente também pode citar uma alimentação que a gente utiliza bastante aqui no sertão, ou seja, no Nordeste, né? Que é no caso a pipoca. A pipoca
é de origem indígena e a gente vai preparar uma pipoca, tá certo? Tia vai passar para vocês um vídeo de como preparar. Eu sei que a maioria de vocês já sabem, mas só para a gente relembrar o gênero textual receita que a gente está estudando em português, certo? Então, vamos rever um pouquinho como é que os indígenas se alimentam. Eles se alimentam, né, através do que eles plantam e colhem, né, através da caça e da pesca, e utiliza utensílios retirados diretamente da natureza também, tanto para preparar os seus pratos, como também para armazenar algumas comidas, né? Como, por exemplo, a cabaça, a cerâmica, o pilão e a urupema. Qual foi o fruto que a gente falou sobre que os indígenas utilizam bastante? O ariticum, né? Ou seja, o coração de boi. Além disso, qual foi o alimento primordial dos indígenas que tia falou? A mandioca. Então, tá tudo bem revisado, né? Vamos resolver o exercício nas páginas 92 a 94, certo? A nossa aula de inglês, tia vai colocar apenas um link no nosso grupo, tá certo? E vocês resolvem o restante do exercício que ficou faltando, tá bom? Aguardo vocês. Beijo, boa aula! Olá, pessoal, vamos preparar pipoca. A pipoca é de origem indígena e vamos ver como é que prepara a pipoca, né? Utilizando o gênero receita. Iremos precisar de uma vasilha, né, de alumínio, meia xícara de milho, meia colher da pequena de sal, uma colher de sopa, onde você vai colocar 3 colheres de óleo, tá? Vamos misturar todos os ingredientes e levar ao fogo. Pronto, coloquei todos os ingredientes, né, na panela. Deixei em fogo médio. Vamos tampar e sempre mexer um pouco a panela. Vamos aguardar. Está pronta a nossa pipoca.